é: eu vou viver minha história em Deus. Gênesis 1, versos 26 ao 28, está escrito assim, ó. Então Deus disse, quem foi que falou? Deus, deixa Deus falar, ouça mais a Deus. Façamos o ser humano à nossa imagem. Deus não estava sozinho, era uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos a nossa imagem, façamos o ser humano como família. Ele será semelhante a nós. Leia essa palavra aqui para mim. Não, vamos lá. Olha para quem está do teu lado direito. Fala. Para o outro lado. Por que para o outro lado é mais fraco? Eu também não quero que domine, mas vai. Vai. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Verso 27 vai dizer: assim Deus criou os seres humanos à sua própria o quê? Imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E o 28 ainda diz: então Deus fez o quê? Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Nós estamos aqui adorando faz tempo. Seja abençoado. Seja abençoado. Recebe essa bênção. Então Deus os abençoou e disse: sejam o quê? Férteis e façam o quê? Isso não é apenas sobre filhos biológicos, mas é sobre duplicar um padrão. Qual tipo de pessoa você é? Quem chega perto de você se torna mais apaixonado por Deus ou mais cheio de desculpas e justificativas? Mais firme na fé mesmo quando tudo é muito difícil? Ou mais cheio de mimimi? Ah não, mas é porque, sabe, eu tenho problemas. Mas dá uma olhada ao seu redor, todo mundo tem problemas. Onde você está escolhendo se apoiar? Se apoie em Deus. Não estamos, pelo amor de Deus, minimizando nem menosprezando a dor de ninguém. Cada um carrega uma dor, cada um sabe o peso do que carrega sobre os ombros, mas que cada um também reconheça que Deus está presente na vida de cada um de nós. Foi Ele que nos criou e nos abençoou e disse: vocês vão multiplicar. Então multiplique a essência que Deus colocou em você. Domine, seja fértil e multiplique, porque Deus é contigo. Ele diz ainda: governem, encham e governem com o quê? Enche e governe a terra de prostitutos? Enche e governe a terra de adúlteros? Enche e governe a terra de mentirosos, de enganadores, de preguiçosos, de acomodados? Enche e governe a terra como? Se a terra for cheia... Pega essa aqui, presta atenção. Deus disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Se a terra for cheia de pessoas como eu e você, vai dar bom ou vai dar ruim? Se a gente se multiplicar, se a essência que está em nós, se o caráter que está em nós, se os princípios e valores que estão em nós, se a determinação ou falta dela, se a preguiça ou o ânimo, se a disposição ou indisposição, se a verdade ou a mentira, se o padrão moral que está em nós for multiplicado e encher a terra, eu e você habitaremos numa vizinhança saudável, estamos tranquilos, ninguém vai mexer com a nossa esposa ou com o marido da irmã, os nossos filhos vão poder replicar o nosso padrão. Será uma geração que vive uma vida de transparência ou uma vida dupla? Na frente de todo mundo é um, mas no escondidinho é outro. Se toda a terra for cheia de gente igual a você e igual a mim, Jesus será anunciado e as pessoas vão para o céu? Ou cada um por si? Ou cada um que cuida da própria vida, eu não tenho nada com isso, eu não estou nem aí, eu não posso, sabe, me expor. Se a terra for cheia de gente igual eu e você, será uma terra próspera ou miserável? E isso não é sobre dinheiro, é sobre valores muito superiores. Reflita. Se toda a terra for cheia de Rogério, já me deu gastura aqui. E aí? Nós
estamos enchendo a terra com qual padrão? A começar de nós. Gente revoltada? Gente acomodada? Ou gente apaixonada? Gente guerreira que luta? Semana eu fiquei ruim, quinta-feira, passei mal. Não consegui vir para a imersão, sexta ainda estava mal. Eu tinha uma imersão de trabalho o dia todo. Que acontece só uma vez por ano, é algo... O maior evento desse tipo que acontece no ano. Não fui, não tinha condições. Sexta-noite comecei a melhorar. Aí ontem eu fui e tal. Aí hoje eu estava vindo, um amigo lá de conexão de trabalho mandou mensagem para mim. Bom dia aí, tá melhor? Eu falei para ele, melhorando graças a Deus. Mas estou naquele nível que não me impede de fazer o que tem que ser feito. Tem gente que se qualquer coisa, mínima que se... eu não posso. Não, porque hoje eu acordei, eu percebi que o sol não está na posição que eu gosto. Hoje eu acordei, tinha 9 nuvens no céu. Eu gosto que tem até 7. Sabe, tem gente que arruma cada desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E depois reclama. Aí vai falar, Deus, a minha vida não muda. Eu conto ou Zé Paulo conta? A sua vida não vai mudar. Não se decepcione comigo, não fique com raiva, não me atira a pedra, tá? Segura a mão um pouquinho. Sua vida não vai mudar. É você que muda a sua vida. Não, sabe, eu queria que a minha vida mudasse. Não, não vai mudar. Agora, com as suas escolhas, a minha vida não vai mudar sozinha. Eu com as minhas escolhas. A nossa vida não vai mudar sozinha. Agora, com a nossa escolha de hoje, somada à nossa escolha de amanhã, somada à nossa escolha do outro dia, aí a nossa vida começa a mudar. Você está decidido a viver a sua história em Deus? Ou está decidido a parar diante do primeiro obstáculo? Às vezes a gente precisa ouvir a história de superação de alguém que por um propósito, seja ele natural ou espiritual, foi determinado. A Bíblia vai nos mostrar vários, eu vou falar de alguns com vocês. Mas esses dias eu ouvi ouvi dois, de dois lutadores. Confesso que eu não assisto, não acompanho, não por nada, não assisto. Eu acompanhava muitos anos atrás boxe. Da época ainda, irmão, do Mike Tyson, do Holyfield morde orelha e tal. Quem sabe o que eu estou falando, sabe, né? Como é que é? UFC, essas coisas eu não assisto. Enfim, acho que é até bom, porque é menos uma coisa para meu tempo. Vai que eu assisto, pego gosto e aí, tem que assistir. Tudo bem. Mas tem dois lutadores que a grande parte vão conhecer. São dois irmãos, inclusive já vendi para um deles. Minotouro e Minotauro. Alguém já ouviu falar? São campeões? Sim. Inclusive, temos pessoas em comum e são bons exemplos em tudo que é lugar que você fala. Não se metam em confusão. Até onde vocês são cristãos. São homens de princípios, de valor e tal, e tal, e tal. Mas vamos ao esporte que eles praticam, a luta. Um deles teve um problema no braço, não sei se foi acho que uma fratura e tal, e fez cirurgia. Fez a primeira cirurgia, nada, a segunda cirurgia, nada, a terceira, fez 5 cirurgias. Numa dessas cirurgias, um erro médico, o cara falou assim, teve um erro médico aí, o seu braço ficou como de um senhor de 70 anos. Você nunca mais vai lutar. Ele não parou, ele continuou procurando outro. E aí, até que encontrou um médico que falou, não, nós vamos dar um jeito nisso. O médico operou ele começou a se recuperar, 1 ano e meio sem lutar. Aí falou pro o empresário dele, marca uma luta lá, o treinador, vamos marcar. Marcaram com um cara
Falou, pega um cara tranquilo, porque eu estou 1 ano e meio sem lutar. Pegaram um cara que estava batendo em todo mundo. E como que esse cara ganhava de todo mundo? Braço. Bem onde era o ponto fraco dele. Falei, cara, você foi marcar com esse cara? Ele falou, não, só aguenta um pouquinho lá, porque você está precisando levantar. Era a luta que precisava. Eu vou resumir a história, ele venceu essa luta. Mas a história é o quanto ele foi determinado. Mas aí ele vai contar do irmão dele. Que no auge do esporte, foi diagnosticado com hérnias na coluna. Eu falei, opa. Mas não tem jeito, você vai ter que parar de lutar. E vai um médico aqui, vai outro ali. Encontrou um médico, falei, opa, onde que é? Fala do nome do doutor aí. Na Holanda, falei, deu ruim. Esse médico falou, você vai fazer um tratamento assim, você vai fortalecer bem o abdômen. Então não se espante se a gente aparecer trincadinha para cuidar da coluna. E não vamos resolver isso aí. O disco volta para o lugar e a coisa fica. E foi. Até ficar bom. Por que eu estou falando desses 2 exemplos de superação de homens que expõem o corpo? A força. E que teriam tudo para dizer, agora não dá mais. Vou ser empresário, vou fazer outra coisa. Eles não pararam no primeiro não. Você está vivendo a vida que Deus deu para você viver, ser fértil, multiplicar, governar, ou é governado no primeiro não? Recebi um não, não tem jeito, né? Deu errado, tá vendo? Comigo é assim. Eu acordei desanimado hoje. Por favor, apresenta para mim quem acorda animado todo dia. Acho que nem o Israel. E é o que eu vou dizer, que eu estou para conhecer uma pessoa, nem ele, tem dia que eu vejo que acorda. Oi, filho, vem dar um abraço no papai. Oi, papai. Quem está aí? Devolve o Israel para mim. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Você imagina um dia Deus acordar. Deus não dorme, tá? Mas só. Hoje eu não estou afim de ser Deus, não. Consegue imaginar? Você foi criado a imagem e semelhança de quem? Então diga, eu posso. Mas se Deus diz que eu posso, eu posso. Eu creio nele, mais do que em mim mesmo. Mais do que na circunstância. E ponto. Fala e ponto. Acabou. A gente precisa se posicionar assim em Deus. Domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus cria o homem, sua imagem e semelhança, para ser fértil, para multiplicar, para governar e para dominar. Primeiro tópico, por favor. Coloque seus olhos no propósito para o qual Deus lhe criou. Para de gastar tempo com o propósito dos outros. Besta, e não vive sua vida. Acaba o dia, você produziu o quê? Que luta que a gente tem. Me preocupa as novas gerações. De coração. Eu digo isso de vez em quando ou de vez em sempre. E tudo bem. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Eu falo com muito amor. Eu quero de todo o coração não ouvir. Pastor, o senhor tinha razão, não quero ouvir isso. Uma criança antes de 12 anos nunca deveria ter um celular. Não deveria ter. Ponto. Não sou eu que digo como pastor. Vai falar com o psicólogo. É criança sendo internada em clínica psiquiátrica. Não, pastor, sabe, mas é com controle. Vai olhar o pessoal do Vale do Silício, o pessoal, os donos das empresas que desenvolvem isso aqui, se os filhos deles têm. Mas o seu tem, né? Porque senão ele não para. Pastor, mas eles têm dinheiro para pagar babá. Eles não chegaram lá sem disciplina.
Esse é o problema. A gente quer criar filhos sem pagar o preço da disciplina. E sabe qual que é o preço da disciplina? É passar vergonha. Certa vez, para evangelizar um casal e trazer para a igreja, alguns aqui sabem disso. Meu filho foi usado como referência. Um casal, a pessoa, não, vamos lá para a igreja. Não, é que o nosso filho é assim, ele é muito agitado e ele, não, vamos lá, não, mas é que o nosso filho é muito, não, vocês precisam ir, Deus vai abençoar o casamento de vocês, a família de vocês. Não, mas é que o nosso filho, vocês não conhecem o Israel, filho do pastor. O engraçado foi o casal contando pra gente, e não é mesmo, pastor? Falei, Deus, obrigado pela receita. Às vezes você não entende por que o bolo vem daquele jeito. Obrigado, Deus. Tem dia que você fala, socorro, Deus. E tem dia que é obrigado, Deus. E aí? Quanta vergonha a gente passou com ele gritando, fazendo. De vez em quando eu estou lá no escritório. Aí eu ouço ele lá, eu saio lá, ele está lá na escolinha. O que foi, Israel? De vez em quando eu vou lá, pego, vem aqui, senta aqui. Fica pensando um pouquinho. Outro dia eu estava aqui, eu estava aqui conversando com alguém, falei, pera um pouquinho, só vem cá, Israel. Entra nessa linha, vem cá. Você vai sentar, você vai pensar um pouquinho na vida, que em vez de estar brincando, você está gritando, chorando, achando ruim, pensa um pouquinho, eu já volto, tá? Vim, terminei de atender, voltei. Pensou, tá certo? Não. Desculpa, então vamos lá. A hora que ele saiu, ele olhou, foi todo mundo embora. Eu falei, eu não mandei ninguém embora, mas é o preço que se paga. Ele quis ficar bravo, eu falei assim, se ficar bravo, no próximo dia eu ficar lá de novo. Sabe o que foi interessante? Eu não lembro de ter tido colocar ele lá de novo. Eu não entreguei um celular para distrair ele enquanto eu atendia. O problema seu é a vaidade, né? Irmãos, eu prego. O pastor tem a obrigação de ser educador. Pastor, isso não tem nada a ver com a educação dos meus filhos. Deixa eu falar isso, só vai formar um padrão moral, princípios e valores no futuro dessa geração. Limites. Quando vier droga, quando vier pecado. Se ele não sabia lidar com o não quando criança, você acha que ele vai lidar com o não quando adulto? Quando ficar jovem e adolescente? Vai, claro que vai. Porque a gente não quis passar uma vergonha. Porque alguém ia pensar alguma coisa da gente. E se alguém que não tem filho olhar de cara feia, você olha e fala assim, você já foi criança, deve ter sido pior. Gente chata. Claro que eu não estou falando daqueles pais que também, o filho está pendurado, derrubando tudo, e o pai e a mãe está assim. Mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa colocar limites. A gente precisa olhar para o propósito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para o prêmio da soberana vocação, olhando para aquilo que Ele tem para nós. Onde estão os nossos olhos hoje? É muito tempo perdido com distrações, é muito tempo perdido com droga hoje. O traficante não precisa viciar os nossos filhos, nós viciamos. Nós viciamos. Com excesso de açúcar, com excesso de tela. E aí? Com excesso de sim. E pior tipo. O pai e a mãe que são perfeitos. Eu não sou um pai perfeito. Não, pastor, pelo amor de Deus, larga de ser arrogante. Você erra com seus filhos, dá uma olhadinha se estão tudo perfeito. Eu erro com os meus filhos, mais alguém? Mas ainda assim estou fazendo o meu melhor. E estou pedindo a Deus para me aperfeiçoar, para eu fazer melhor ainda. Mais alguém? Gente insuportável, religioso e gente metida perfeito. Não me desculpa, gente, é bem intragável. Eu gosto mais do doidão que chega e fala, pastor, estou muito louco, quero dar um jeito na vida. Vem cá, vamos dar um jeito na vida. Do que o que fica rotando santidade. Para.
Todos pecaram. Quantos? Eu preciso de perdão, mais alguém? Eu preciso de Deus. Eu não sei fazer isso sozinho. Eu não sei ser um bom marido sozinho. Eu não sei ser um bom pai sozinho. Eu não sei ser pastor. Eu preciso de Deus. Eu não sei. Eu não quis. Mas eu amo. Então por isso se trata a gente assim. Pelo amor de Deus, gente. Eu não quis essa responsabilidade. Eu queria colaborar. Mas não sei esses colaboradores mestres dos magos. Quem já assistiu a Caverna do Dragão? Mestre dos magos, você olha, ele aparece, some, aparece. Tem colaborador aqui que ele é qualquer coisa, mesmo colaborador, porque ele entra a hora que quer, sai a hora que quer, não dá satisfação, não tem compromisso com o horário, não ajuda, nada. Ele acha que está fazendo um favor para a igreja, para Deus. Deus, eu vou te avisar uma coisa, hoje eu vou fazer o favor de ajudar. E talvez mês que vem eu ajude de novo. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo nos ajuda a ser igreja. Essa é a minha oração. Que a gente venha cair em si. Quando a gente lê os profetas menores, ele fala assim, vai lá e entrega isso para suas autoridades, vê se eles recebem. Vai entregar para o seu patrão esse seu jeito de servir. Vê se eles recebem. A gente foi criado para a glória de Deus. E às vezes a gente está roubando de Deus a glória que Ele nos criou para apresentar Ele. E essa glória não tem a ver com status. Quanto mais status, menos Deus. Onde está escrito isso? Leia que Jesus se esvaziou da sua glória e se fez forma de homem. Nele não havia formosura alguma para que o desejássemos. Deus desceu na terra como homem, vazio de glória, humilde. E tem gente que quer ser reconhecido como vice-deus. Eu já tentei fazer parte de algumas visões ministeriais, por assim dizer, não falando mal de ninguém, cada um tem a sua, e não consegui porque achei que é pompa demais. Para quando eu olho para Jesus, servo de todos, pompa demais, vamos tocar trombeta, porque chegou. Que isso? Eu não estou dizendo que não está escrito honra quem honra, que não devemos honrar autoridades, respeitar e valorizar uns aos... Não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que existem os limites. Quem entende o que eu estou dizendo? Aí tem gente que já abusa, né? Tem gente que já... beleza. Eu vou na minha, da humildade, na boa, vamos que vamos. Mas você foi criado com propósito. Eu fui criado com propósito. Deus te deu uma vida, te deu um corpo. O propósito desse corpo não é passar na mão do monte de homem, moça. O propósito desse corpo não é passar na mão do monte de rapaz, moço. O propósito desse corpo não é se entupir de droga, de bebida, sei lá do que. O propósito desse corpo é viver para a glória de Deus, viver de forma saudável, constituir sua família, desfrutar de um casamento maravilhoso, desfrutar da companhia dos filhos, netos, que for, anunciar Cristo com a sua forma de viver. O que Deus te deu? O senhor sabe, eu acho que eu sou lindo demais. Então honre a Deus. Sou rico demais, então honre a Deus. Eu sou inteligente demais, que maravilha, honre. Eu sou disposto, eu sou determinado, eu sou isso, eu sou aquilo demais. Para de ficar se comparando com os outros. Eu faço, o outro não faz. Olha o jeito que eu faço, o outro faz de outro jeito. Ei! Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que Deus deu, aquele senhor, comparado a Deus deu, talento a cada um segundo a sua. Para de ficar de olho no talento dos outros. Eu queria ter a posição do outro, que eu queria estar onde o outro está, que eu queria que o outro... Não, porque que o outro não faz, porque que eu faço, porque que eu tenho que não sei o que, o outro não tem que fazer não sei o que. Cada um recebeu os seus talentos. Cada um responde pelos seus talentos. Nem mais e nem menos.
Olha o que diz Mateus 6, a gente tem lido bastante esses dias, versículo 9 ao 13, está escrito assim, ó: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora, a gente tem falado muito disso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Para aqui já é o suficiente. De novo, terceiro domingo em que a gente vem falar da oração modelo. Não é uma reza a ser repetida, não significa que ela não pode ser feita, repetida. O que estou dizendo é que não é uma repetição. Tanto que a Bíblia diz: vocês orando não usem de vãs repetições. Não é sobre repetir. É sobre enxergar o que está escrito. É sobre meditar no que está escrito. É sobre se aprofundar, é sobre procurar viver o que está escrito. Pai nosso. Então eu não sou filho único. Eu não sou o bonzão e vocês são ruins. Eu não sou melhor do que vocês. O Pai é... Tu, quem está do teu lado, diga: o Pai não é teu, nem meu, é nosso. Se mexer comigo, Ele é meu Pai. Mas se eu mexer com você, também é teu Pai. Eu vou enganar o Zé Paulo, mas o Pai é... Pai nosso, que está nos céus. Aí eu tenho falado muito disso. As pessoas falam muito de você precisa se inspirar em quem chegou onde você quer chegar. Eu quero ir para o céu. Mais alguém aqui? Não, pastor, eu venho para a igreja só para me tornar uma pessoa melhor. Que bacana. Continua vindo para ser uma pessoa melhor e está tudo bem. Mas nós vamos anunciar a palavra de Deus para você até que você entenda que o melhor de tudo não é apenas tornar uma pessoa melhor, é ter um destino melhor. Jesus morreu não apenas para a gente ser, sim, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo moldado, a gente vai se tornando melhor, mas acima de tudo, para a gente ter um destino. Ele nos transportou, Deus Pai, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Pai nosso que estás no céu, recorremos a Ele. Santificado seja o teu nome, fazemos o teu nome santo. Venha o teu... Alguém vai dizer assim: pastor, mas quando você leu lá em Gênesis, que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, da família do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, criou para crescer, multiplicar, frutificar, governar, encher a terra. Depois disso, o que aconteceu? O pecado entrou. Aí, pastor, o homem perdeu tudo. Mas Jesus entra em cena, nos ensinando a orar para que venha porque o reino daqui está quebrado. Eu vou dizer isso de novo e você vai entender. A gente, quando lê Gênesis 2 e vê que Deus cria o homem e a mulher e diz: olha, eu criei vocês, a nossa imagem, a imagem da família do céu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para crescer, frutificar, multiplicar, governar e encher a terra. Depois o pecado entra, Adão e Eva desobedecem a Deus, quebram uma aliança de obediência, de lealdade, de honra, de princípios, de fidelidade a Deus, e entregam domínio da terra nas mãos do diabo. E aí alguém vai dizer: então por isso o homem não pode mais dominar, governar, crescer, multiplicar, encher da essência de Deus a terra. Mas quando Jesus vem a esse mundo, Ele ensina a gente a orar: Pai nosso que estás no céu. Então se conecte com o Pai do céu, com o nosso Pai no céu, e peça que venha o reino dEle, porque o reino aqui da terra foi comprometido pelo pecado. O reino aqui da terra está quebrado, contaminado, e Deus trouxe a solução. O quê? Tragam sobre os ombros de vocês, na aliança com Jesus, através do Espírito Santo de Deus, o reino dos céus para a terra. É possível viver a promessa de Gênesis 2, através de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, clamando: venha o teu reino, governa o Rogério, para que o Rogério, onde ele passar, ele carregue um pouco do reino, e mais pessoas sejam governadas por Deus, e mais do reino encha a terra, e mais do reino, até que a nossa família e aqueles que convivem conosco sejam cheios do reino de Deus, governados pelos céus e cheios da glória do Espírito Santo.
É sobre isso. Venha o teu reino, Senhor, porque esse aqui está quebrado. Venha o teu padrão, venha o teu modelo. Só que no modelo dele, o maior é o que serve. O maior é o mais humilde, o maior não é o que recebe, mas patentes, isso, não. O maior é o que se entrega. No reino dele, o maior é o que se curva diante dos outros, pega uma bacia de água, lava os pés e enxuga. Não é o que fica pedindo credencial. É quem lava os pés de quem andou por aí. Quer servir? Está cheio de gente entrando aqui que andou por aí. Ajuda a lavar os pés dessas pessoas. Quem quer servir vai lavar os pés de quem está andando em tantos caminhos aí. Jesus, qual o nome que eu falei? Diz que o maior é esse. Quem dentre vocês, ele está falando com os 12, quiser ser o maior, seja servo de todos. Lava os pés dos discípulos. O maior não é o que todo mundo bate continência para ele, no reino dos céus. O maior é o que se entrega numa cruz e diz: está consumado. Nós podemos dizer está consumado, ou podemos, como Paulo não falou está consumado, porque eu imagino, Paulo dizer misericórdia, né? Eu falo está consumado, quem sou eu, não vi? Mas de forma semelhante, não o consumado de pagar o preço pela salvação da humanidade, pelo amor de Deus. Estou falando sobre cumprir propósito, quem entende aqui, diga amém. Antes que alguém saia e distorça isso. Herege, o pastor pregou que Paulo morreu pelos nossos pecados igual Jesus. Miserável, assiste o culto inteiro. Vigia com o crente aranha. Ele recorta e... Bom, Paulo disse: combati, encerrei a carreira e guardei a fé. O prêmio da soberana vocação, a coroa da justiça, esse prêmio pelo qual eu corri, está preparado para mim. Esse é o está consumado de Paulo. O está consumado sobre salvar a humanidade é só Jesus que pode. Mas tem o está consumado meu, seu, teve o de Paulo. Tem. Qual é? Qual é? Como é que termina a nossa história aqui? Gente, sabe, eu penso que uma igreja que não fala sobre isso precisa rever seu propósito, com todo temor eu digo. Isso o que, pastor? Hoje pode ser o meu ou o seu último dia. Não, pastor, a igreja precisa falar sobre esperança. E nós não esperamos o céu? Porque a Bíblia diz que se esperarmos de Deus só nessa terra, somos os mais miseráveis. Eu espero muito de Deus aqui ainda. Nossa, você não faz ideia de quanta coisa que eu espero. Eu espero vocês ganhando alma junto comigo. Bacana que vocês falaram amém, agora vamos. Servindo. Meu horário, minha posição, minha igreja, meus irmãos. Os homens foram sendo arrebatados, viraram tudo anjo. Mas eu tenho outros sonhos também, tem um monte de sonho. Mas deixa eu dizer uma coisa, nenhum deles supera abraçar Jesus. Não. Vem aqui, Rogerinho, vem aqui, Rogerinho. Imagina. Vai lá. Não sei nem se eu posso. Não sei se ele está preparado para isso. A risada do Beto te denunciou. Você confessou algum pecado para o Beto essa semana? Para o Beto não. Bom de criar filho na verdade é isso. Para o Beto não. Quem está em casa, ele não está com o microfone, então ainda bem eu repeti, né? Bom, mas se confessou. Olha só, gente, menino é santo, né? Aleluia. Calma. Antes que algum chato apareça, é só um exemplo, não é porque é meu filho, mas é meu filho.
Eu fico imaginando. Eu tenho que profetizar. O nível padrão, Jesus. Eu tenho que ver Jesus nos meus filhos. Ver Jesus em vocês. Chegando no céu. Jesus, o Senhor me salvou, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Jesus. Alguém mais imagina um abraço bem forte, bem gostoso, apertado em Jesus? Alguém mais imagina beijar Jesus? Mas não dá para beijar Jesus e continuar na lambança do pecado. E a soberba. E outras coisas mais. Deus te abençoe, viu? Vigia, não esquece isso aqui, hein? Ó a resposta. Ei, não é esperar de Deus só aqui. Se for meu último culto, se for o seu, daqui a pouco eu estou indo para um velório. Hoje, literalmente, não é for expressão, após o culto eu vou para um velório. Se fosse eu, se fosse você. A gente não está aqui para julgar o outro, a gente está aqui para examine-se. E se fosse eu? Louco, a Bíblia diz, essa noite pediram tua alma, o que tens preparado e para quem será? Preguei na semana passada e retrasada, a nossa bagagem diz que a gente está indo para onde? Se hoje fosse nosso último ato, a gente está carregando o quê? Para onde a gente está indo? Rancor, mágoa, revolta? Isso aí não paga acesso ao céu. Está na hora de trocar essa bagagem. Pastor, mas eu não consigo, então clama, venha o teu reino. Senhor, na minha vida faz a tua vontade, eu não quero mais fazer a minha está governando, a minha está dominando, a minha está mais forte. Mas eu preciso me render à tua vontade, Senhor. Gente, por favor, seja sincero comigo. Eu pregando aqui, parece a posição de alguém soberbo dizendo que é fácil? Na verdade é exatamente o contrário. Somos nós dizendo, Deus, eu preciso da tua ajuda. Faz a tua vontade. Faz aqui na terra como ela é aí no céu. Porque eu não consigo imaginar anjos brigando no céu quando aconteceu a rebelião. O Senhor já fez a limpa e acabou. Eu não consigo imaginar anjos se prostituindo, traindo um ao outro, mentindo, enganando. Um anjo drogado, chapadão, ouvindo funk. Eu não consigo. Não dá. Então faz a tua vontade aqui na terra como ela é no... O segundo tópico, e de novo, a gente ainda tem bastante para estudar. Jesus nos ensinou a nos inspirar e conectar acima de tudo com o Pai que está onde? Pastor, eu tenho várias inspirações, que bacana. Mas a maior de todas tem que ser Deus. Pastor, eu me conecto com pessoas relevantes, importantes, influentes, isso e aquilo, bacana, mas a maior de todas tem que ser o Pai que está no céu. E pedir que seu reino venha. O que estamos carregando? Reino ou justificativas? Olha comigo bem rapidinho, João 5. João 5, verso 1 ao 7. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 patos cobertos. São 5 tanques ali. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro em que entrava no tanque, após a água ser agitada, era o quê? Curado de qualquer enfermidade que tivesse. Aí diz, um dos homens ali estava doente havia quanto tempo? É bastante tempo a esperar? É bastante tempo doente? Muito, 38 anos. O 6 diz, quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, o que ele perguntou? Você gostaria de ser curado? Qual seria a sua resposta? Qual seria? Mas é assim que você responde quando alguém oferece ajuda? Obrigado, Pri, você é maravilhosa. Mais alguém para falar a verdade? É assim que a gente responde? Na maioria das vezes, a gente replica esse homem
Põe o 6. O homem respondeu, não consigo, Senhor. Volta no 5. Jesus soube e perguntou-lhe, você consegue ser curado? Não, peraí. Jesus não perguntou se ele conseguia ser curado? Jesus perguntou o quê? E o que ele respondeu? Para de responder o que Jesus não te perguntou. Para de dar desculpa para Jesus. Ele sabe quem você é antes de te chamar. Rogério. Deus, eu não dou conta. Deus, eu não posso pregar, eu sou tímido. Deus, eu isso, Deus, eu aquilo, Deus, eu aquilo outro. Depois você não sabe as atrapalhadas que você vai fazer. Os outros, quando você falar que você é tímido, eles vão rir. Irmãos, ontem estava lá no evento, eu cheguei lá, Teatro Bradesco, lotado. Conheço um monte de gente, pessoal sabe, inclusive pessoal, tudo, pastor, sabe que eu sou pastor, pede oração, legal. Cheguei, sentei, daqui a pouco o pessoal, pastor, vem sentar com a gente, tem lugar aqui. Levantei. Oi. Aí ficou, sei o que, tal. Aí saiu para o almoço, sei o que, pá. Aí intervalo à tarde, aí não sei o que, voltei. Aí quando eu voltei, fui entrar assim, o pessoal todo já tinha entrado. Falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou entrar nisso aqui. Mais de 1000 pessoas, eu não sei onde o pessoal está sentado, porque levantou, voltou, muda todo lugar. Eu falei, imagina eu andando aqui, todo mundo olhando para mim. Gente, esse sou eu, de verdade. Fora do púlpito, quem sou eu? Vou falar um pouquinho. Você não veio aqui para ouvir de mim, mas só para você ter uma ideia do que é vencer a si mesmo. Aí eu falei, agora? Aí eu, da beiradinha ali do Correio do Teatro, quem já foi lá sabe como é que é, o palco está lá, o cara está palestrando, um assunto que eu queria muito ouvir, eu encostei aqui no cantinho e fiquei olhando. Aí eu fazia assim, olhava, se eu conseguia ver alguém, aí o pessoal ali do suporte, olha para ver se você precisa de ajuda, aí eu voltava assim, como quem está só ali esperando. Irmãos, eu fiquei uma meia hora em pé ali, cheio de lugar para sentar. Eu falei, imagina eu andar aí, e o pessoal olhando para mim, eu não sabia onde sentar. É lógico que eu não sei onde sentar, eu não sei onde eles estão. Mas é vergonha. Imagina eu subindo, e o pessoal, é aqui. Aí eu fiquei. Aí daqui a pouco teve uma hora que eu falei, não, vai demorar muito. Acabou essa palestra, entrou outra. Eu falei, eu vou ter que sentar, eu estou cansado. Aí eu subi quietinho, fui. Aí mais ou menos eu vi o pessoal assim, lá no coisa, mas tinha que passar na frente de umas pessoas. Ah não, sentei 3 fileiras para baixo sozinho. E fiquei lá de boa, fazendo minhas anotações e tal. Eu estou falando isso só porque às vezes você pensa que o pastor fala aquilo, imagina. Ei, não é sobre eu consigo, eu não consigo. É eu creio, ou eu não creio. Você crê? Eu pregando, pareço tímido? Pronto. Então Jesus falou assim, você vai pregar. Beleza, Senhor, eu creio. O Senhor vai me usar, pode deixar que na hora é nós. Beleza. E depois se vira. A hora que você for entrar no teatro lá para assistir a palestra, é você. Oi, você acha que também você quer ficar usando Jesus? Ele nos abençoa, mas Ele não tira de nós identidade. Ele não vai roubar você de você mesmo. Eu não fui abduzido. Quando Paulo diz, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, ele não diz que ele foi abduzido. Ele está dizendo que ele é governado por Jesus. Quem entende isso? Então, Senhor, eu não consigo. Pois eu não tenho quem, eu não consigo e não tem ninguém. Alguém já respondeu isso? Eu não consigo. Ninguém me ajuda. Até quem eu tinha me abandonou. Até quem eu confiava me traiu. Até quem eu ajudei foi ela pelas costas. Alguém se identifica? Eu nem vou olhar para você não ficar constrangido. Que me coloque no tanque. Alguém sempre chega antes. Os outros não têm nem dó de mim, passa na minha frente. A gente fica revoltado. Homens. Tem mulher também, tá? Mas homens. Quem nunca brigou sozinho no trânsito? O cara folgado entrou na minha frente. Mas está livre, mas ele não podia entrar na minha frente. Ninguém me ultrapassa. É uma afronta. Chega a ser um desrespeito, né, Fê? Aquilo mexe com o ego da gente. Eu admiro um homem que é tranquilo. O outro passou. Admiro e ao mesmo tempo fico para morrer. E está tudo bem. Parabéns, eu fico, Senhor, me dá esse domínio próprio. Ei, a gente está dando justificativa quando Jesus está pedindo fé.
Guarda isso para não esquecer mais. Para de dar justificativa onde Jesus pede fé. Pare de dar justificativa onde Jesus pede fé. Pare de dar justificativa onde Jesus pede fé. 8. Jesus lhe disse: levante e pegue sua maca aí. Por tópico, por favor, que eu quero encerrar hoje aqui essa mensagem. Chega de nos justificarmos. Saiu ali o 2T ali, mas está tudo bem. Justificarmos e contarmos histórias tristes da nossa vida. Não sabe o que é que ninguém me ajuda, que ninguém, é que alguém passa na minha frente, é que, chega. Hoje é o dia do basta aqui, amém? Precisamos valorizar e honrar o encontro com Jesus. Jesus veio reconectar céu e terra. Creia nisso. Eu creio, nós estamos numa manhã de reconexão de céu e terra. E eu termino em Marcos capítulo 10, vamos lá? Marcos 10, 46 diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando o Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a fazer o quê? Quer chamar a atenção de Jesus, gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui ele está pedindo misericórdia porque ele quer atenção. Muitos lhe diziam aos brados, gritavam com ele, né? Cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais. Está na hora de você ser mais determinado do que aquilo que tenta calar sua voz que vai na direção de Jesus. Toda vez que a gente abre a boca ou abre o coração, toda vez que a gente se posiciona na direção de Jesus, pessoas, situações, circunstâncias, sentimentos, bloqueios vão tentar nos calar para a gente não chegar, não acessar Jesus. Está na hora de nós sermos mais determinados do que isso e clamarmos mais alto. Seja mais determinado do que aquilo que está tentando atrapalhar você de chegar a Jesus. Seja mais determinado do que aquilo que está tentando calar a sua voz de chegar até Jesus. Seja mais determinado do que aquilo que está tentando te distanciar de Jesus. Se conecte com Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. 49 diz: quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. O homem é mais fácil o cego vir ou Jesus ir? Beleza, mas ele é não paralítico. É mais fácil para Jesus, de verdade, é ou não é? Mas dá para ele ir sendo cego? Ai, Jesus, é mais fácil eu fazer tudo. É mais fácil, mas você vai ter que se mexer. A gente está esperando que Jesus faça tudo. E Jesus está olhando dizendo: você é cego, mas suas duas perninhas funcionam, vem. Rogério, você tem esse problema, mas esse outro aqui não. Então vai, se levanta, bora. Quem mandou você parar a sua vida porque algo nessa área deu errado e essa outra que funciona? Se movimenta com aquilo que está bom, que Deus vai mudar aquilo que não está. Eu vou dizer de novo: se movimenta com aquilo que está bom, na direção de Deus, que Deus vai mudar aquilo que ainda não está. Mas a gente fica olhando só para aquilo que não está bom. Não, Senhor, mas sabe, imagina se o Bartimeu fala: mas Senhor, eu sou cego, é mais fácil eu vir aqui. É mais fácil. Para encurtar a história, porque eu não tenho tempo para esticar, era mais fácil Jesus ir até ele. Jesus sabia exatamente onde ele estava, Jesus enxergava exatamente onde ele estava. Mas Jesus veio transformar nossa vida, não é sobre facilitar, é transformar. Jesus veio fazer o que é impossível, porque o que é possível, nós precisamos nos movimentar. Seja determinado. Jesus vai restaurar a visão dele, mas ele vai precisar ser determinado para se movimentar até Jesus. Para de querer que Jesus faz aquilo que você pode fazer, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil, mas é possível, faça na direção de Jesus. E aquilo que é impossível, Jesus fará na sua direção. É sobre isso. A gente quer que Jesus faça tudo, enquanto a gente fica: ai, Jesus faz tudo. Não, não. Você vai fazer uma parte, você vai se mover, você vai caminhar. E o que você e mais ninguém pode fazer, eu farei na sua vida. É nesse Jesus que eu creio. Mais alguém crê nele? Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego: anime-se. Disseram: anime, ele está vindo aí? Não, vem, ele está chamando. Jesus está chamando a gente. Domingão eu vou ficar em casa, Jesus vai vir me abençoar a minha semana.
Ei, levanta o botijão de gás. Bora! Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Vamos adorar a Deus. Se anima, hoje é dia de adorar a Deus. Os 50 dias. Bartimeu jogou sua capa para o lado. Aquela capa identificava. Eu preciso de esmola, porque eu sou cego. Aquele homem rompeu com o ciclo da mendigança. Na hora que Jesus o chamou. Ei, Deus está provocando encontros. Está nascendo no meu coração uma série, provocador de encontros. Deus provocou vários encontros na Bíblia. Hoje provocou um encontro com a gente aqui. Deus provocou um encontro entre Jesus e Bartimeu. Bartimeu, quando ficou sabendo que Jesus mandou te chamar, eu não preciso mais da capa. Escolhe ou a capa ou Jesus hoje. Com os dois, você e eu não vamos ficar. Escolhe ou a capa ou Jesus. A sua identidade antiga tem que morrer para a sua nova identidade em Cristo ser levantada. Jogou a capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. 51 e 52. O que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntou. Jesus pergunta, o que você quer? Você sabe o que você quer? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, mestre, quero enxergar. 52. Jesus lhe disse, vai, pois sua o quê? Sua fé está dentro de você. Deus te criou com isso, para governar. Deus te criou com poder e autoridade. Jesus veio restaurar o que estava perdido. Está aí dentro de você, está dentro de mim. Deus criou e colocou dentro de mim e de você a essência, o céu. Agora a gente clama, o céu e a terra se conectam, porque já tem essência. Deus soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Tem um pouco de Deus, um pouco do céu dentro de nós. E quando nós clamamos, vem o seu reino, o que tem do céu dentro de nós se conecta com o que tem no céu nos esperando, e aí acontecem milagres na terra. O reino é anunciado. Que a minha e a sua vida anuncie que a nossa fé está trazendo o céu para a terra, está trazendo o reino, o governo de Deus para a terra. No mesmo instante o homem passou a ver. E qual é a decisão dele? Seguiu Jesus pelo caminho. Quem é abençoado por Jesus deveria seguir Jesus. Mas tem gente que só procura Jesus para receber uma bênção e dá no pé. Põe o último tópico, vamos orar. Se posicione em fé. Jesus ama isso. Jesus enfatizou a fé dele. Jesus amou a fé do jovem rico. Jesus ama ver alguém com fé. O paralítico junto ao tanque de Betesda contou uma história triste. Jesus... Ei, vai, levanta, vamos mudar essa história. Jesus não parou e falou, é mesmo, né? Vamos chorar um pouquinho aqui, para mostrar que eu me importo com você. Não, eu não vim para chorar com você. Não é sobre não chorar com quem chora. A Bíblia diz que tem que chorar com quem chora. O que Jesus está mostrando é, eu vim mudar a sua história. Eu quero mudança. Mais alguém? Eu vim mudar a sua história. Se posicione em fé, Jesus ama isso. Só quem crê e quer. Eu vou viver minha história em Deus. E essa é uma história de fé. Quem crê diz. Pode aplaudir porque Jesus merece toda a honra e toda a glória para Ele.